Olá, pessoa querida, eu tenho certeza que você vai ser grandiosamente abençoado pela palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho mais sobre ter a mente de Cristo. Então, queridos, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative os sininhos de notificações para que você possa receber os outros vídeos do canal. Compartilhe esta mensagem, queridos. Muitas pessoas precisam conhecer o amor de Deus sobre a palavra de Deus. E não se esqueça, se isso faz sentido para você, se você gostaria de, junto comigo, abençoar vidas, comente, compartilhe e vamos em frente para a glória de Deus. Vamos então, queridos, entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos a cada dia melhorar no nosso conhecimento para que a gente possa ser abençoado com a palavra de Deus no reino de Deus. Queridos, quanto ao reino de Deus, eu gostaria de lembrar você que no reino de Deus você não é obrigado a nada. A Bíblia não nos obriga a nada. Então, queridos, é muito importante que nós entendamos isso, que nós saibamos que nós temos, como já vimos em outras vezes, o livre-arbítrio, nós temos liberdade para seguir ou não seguir ao nosso Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E então, queridos, o que acontece? Tudo é uma questão de escolha. Sabemos disso. Sabemos que a nossa vida é feita por escolhas, das quais atitudes que virão farão a diferença na nossa vida para melhor ou para pior. Isso, queridos, é muito importante que nós nos lembremos. E quanto a isso, queridos, nós temos que ter em mente o seguinte: nós temos a escolha de fazer a vontade de Deus, de seguir a sua palavra ou não. Nós só não temos o direito de reivindicar nada se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque nós não podemos receber um direito, queridos, se nós não o acionarmos, se nós não estivermos ali, ligadinhos com Deus para receber essas bênçãos das mãos do Senhor. Isso é muito importante, queridos. E nós precisamos nos lembrar que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós precisamos nos lembrar sempre disso, porque muitas vezes, queridos, queremos que os nossos pensamentos façam eco aos pensamentos de Deus. E não é assim. Os pensamentos de Deus precisam fazer eco com os nossos pensamentos. Isso é muito importante. Vamos abrir a nossa Bíblia, querido, se você puder, no livro de 2 Coríntios. Vamos lá. Ou melhor, 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, e é o versículo de número 16. Abre lá comigo, queridos, para que a gente possa entender um pouquinho do que nos diz a palavra. Diz assim a palavra de Deus: Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa poderosa, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Tudo é uma questão de fé. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que a palavra diz e nós devemos praticar isso, crer e agir segundo a orientação do Espírito. Isso é muito importante, porque, queridos, nós sabemos que a cada dia que nós nos levantamos em fé para buscar o reino de Deus, nós vamos ter o nosso Deus com a sua potente mão nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Isso é muito importante. Então, queridos, a gente precisa lembrar do seguinte: nós temos a mente de Cristo. É o que a palavra diz, é o que o nosso Deus nos diz. E a partir daí, queridos, nós temos que pensar tudo que nós temos direito através dessa mente maravilhosa, a mente de Cristo, a mente soberana do Deus Criador.
Nós sabemos, queridos, que Cristo, Deus e a sua palavra são um. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos a palavra de Deus nas nossas mentes para que nós possamos pensar de acordo com aquilo que o Senhor Deus pensa. Isso é maravilhoso, queridos, é maravilhoso. Palavras são os pensamentos de Deus escritos para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa caminhada cristã. Isso é muito importante, querido. Então, as palavras vividas de acordo com a vontade de Deus penetra nos nossos corações e traz vida. A palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo e a sua manifestação nas nossas vidas, traz para nós vida e nós precisamos entender que essa vida é a vida do próprio Deus em nossas vidas. E essas palavras, queridos, essas palavras vão fazer com que a nossa vida seja renovada, seja transformada e de forma espiritual, sobrenatural, extraordinária. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos viver isso, vivenciar essa experiência que é maravilhosa, segundo a orientação daquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Então, queridos, o homem, ele precisa pensar os pensamentos de Deus. Isso é sem sombra de dúvida. Nós entendemos já isso. Nós já vimos muitas vezes na palavra de Deus a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos pensar como Deus. Por isso temos a mente de Cristo. Olha a bondade do nosso Deus. Ele nos deu uma mente poderosa, habilidosa, uma mente capacitada para que a nossa vida flua de forma organizada e perfeita, segundo a sua vontade. Isso é lindo, queridos, é maravilhoso. Então, o homem que vive segundo a vontade de Deus, o homem que faz a vontade de Deus, o homem que tem a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, queridos, esse homem vai ser um homem totalmente moldado pela palavra, pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor absoluto. E isso é maravilhoso, porque, queridos, os pensamentos de Deus vão transformar a nossa vida, vão transformar tudo aquilo em que cremos, nas situações em que vivemos no dia a dia, aquilo que aprendemos, muitas vezes de forma errada. Os pensamentos de Deus, queridos, vão tirar o homem da normalidade. Nós não somos mais pessoas comuns, porque nós temos essa mente poderosa. Nós temos a mente do Deus Criador trabalhando a nosso favor. Isso é maravilhoso. Isso é grandiosamente importante, queridos. E nós não podemos deixar que isso fique fora da nossa vida, sem entendimento. Porque com o entendimento nós vamos poder entender aquilo que ocorre e fazer as coisas de acordo com o esperado por Deus sobre as nossas vidas. Então, queridos, a palavra de Deus vai gerar vida em nós, transformação e através disso nós vamos gerar muito mais frutos e vamos glorificar a Deus, o nosso Pai. Isso é muito importante, querido, muito importante. Alguém que manifesta, queridos, a vontade de Deus, aonde quer que vá, é uma pessoa que foi renovada e transformada por essa palavra maravilhosa. E, através disso, queridos, vai levantar outras pessoas. Através disso, nós vamos ser capacitados pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, para fazermos a obra de Cristo, abençoando vidas, assim como nosso Senhor fazia quando estava aqui na terra. Isso é lindo, muito maravilhoso. Quero ver com vocês, queridos, o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Isaías. Se você puder ir comigo, você vá. Se não, você ouça, preste atenção, entenda o que está dizendo, porque é muito importante, é maravilhoso. No livro de Isaías, o capítulo 55, o versículo 8. Olha o que diz a palavra. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Queridos, está completamente claro para nós o que o Senhor diz. Ele está dizendo que os pensamentos dele e os caminhos dele são mais altos do que os nossos pensamentos e do que os nossos caminhos. E pasmem, tem gente que não acredita nisso e quer ter os próprios pensamentos, quer caminhar pelos próprios caminhos. Por mais que o Senhor nos oriente e nos ensine, algumas pessoas querem estar em desacordo com a palavra de Deus. Isso, queridos, é muito triste, porque quando nós estamos usando a mente de Cristo, queridos, entre aspas, nós não precisamos nem ter trabalho, nós não precisamos estar apavorados, descrentes, incrédulos, nós não precisamos estar assim, porque nós conhecemos os pensamentos de Deus. Nós sabemos os caminhos de Deus para onde nos conduzem. Então, queridos, disso vem a paz nos nossos corações, para os nossos corações, para que nós sejamos iluminados sempre e guardados pelo nosso Deus. Então, queridos, é tão importante isso e nós podemos refletir. Algumas pessoas ainda não sabem como exercitar essa fé na mente de Cristo. Como usar a mente de Cristo? Como tornamos os pensamentos de Deus os nossos pensamentos? Nós temos uma orientação, queridos, muito linda. Vamos lá comigo em Josué. Nós ouvimos muito isso, nós conhecemos essa parte da Bíblia porque é linda e muito usada. Veja o que está escrito, Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Olha, queridos, orientação do Espírito Santo para as nossas vidas sobre isso, queridos. Porque à medida que nós conhecemos os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, queridos, o nosso eu, a nossa vida, o nosso espírito é vivificado pela palavra de Deus. Isso é muito importante, porque antes nós estávamos mortos. Agora nós somos uma nova criatura e somos vivificados pela palavra de Deus. Isso é muito lindo, queridos. E essa situação é que faz que a gente determine o nosso futuro, determine o sucesso ou o fracasso da nossa empreitada aqui nesta terra. Isso, queridos, faz uma grande diferença na vida do ser humano. Por quê, queridos? Nós sabemos que quando a gente toma a palavra e fazemos desta palavra um estilo de vida, a própria palavra de Deus, os seus pensamentos e os seus caminhos vão se tornar os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Isso é lindo, queridos, isso é muito importante que a gente entenda para que a gente possa viver uma vida de acordo com a vontade do nosso Pai. Não, queridos, nós queremos que isso aconteça de forma rápida, de forma do dia para a noite, mas não é assim, queridos, não é da noite para o dia. É um processo. Nós precisamos aprender, saber os pensamentos de Deus, conhecer os caminhos de Deus e percorrer esses caminhos e pensar esses pensamentos. Isso, queridos, não tem outra forma de acontecer. Isso, queridos, é muito lindo. Então, nós sabemos aqui, nós lemos aqui em Josué, queridos, nesse capítulo, o que está escrito, qual foi a orientação que nós recebemos. Vamos ver de novo, para que a gente lembre. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer
segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. É a receita, não tem outra forma, queridos. A meditação da palavra de Deus, dia e noite, vai fazer com que nós façamos prosperar o nosso caminho. Não é outra pessoa, não é o pastor da igreja, não é Deus, não é o Espírito Santo. Nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. Está escrito, queridos. Nós precisamos acreditar nisso e não ficar vivendo aleatoriamente, achando que tudo vai cair do céu e que Jesus morreu naquela cruz e pronto. Sim, a obra dele está consumada, mas nós precisamos nos apossar das bênçãos de Deus, fazendo prosperar os nossos caminhos. Isso é muito importante que a gente entenda, querido, porque nós não podemos nos distanciar, queridos, dos pensamentos de Deus. E as pessoas que se distanciam desses pensamentos não são dignos de ser filhos de Deus. Pensamentos ruins, pensamentos maus não são dignos de Deus. Consequentemente, não são dignos dos filhos de Deus. Nós precisamos ter a mente elevada, queridos. Nós precisamos ter a nossa vida elevada de acordo com os padrões de Deus. Nós não podemos mais viver uma vida acomodada, achando que tudo está resolvido. Não está, queridos. Nós temos muitas coisas para alcançar, nós temos muita coisa para fazer no reino de Deus e a sua justiça nos garante a vitória, queridos, em nome de Jesus. Isso é muito importante que nós entendemos. Então, queridos, a nossa vida tem que seguir em linha, de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos entender, queridos, que de acordo com isso, de acordo com o modo como vivemos, nós vamos ter a nossa vida em linha com aquilo com o que cremos, com o que confessamos ou com o que pensamos. Porque, queridos, nós sabemos que a nossa vida vai ser alinhada de acordo com esta palavra e os pensamentos que nós tivermos vão determinar como será a nossa vida. E esses pensamentos, queridos, podem ser bons ou maus. Que nós sejamos inteligentes o suficiente para escolhermos os pensamentos de Deus, que são pensamentos bons, que vão edificar a nossa vida e trazer bênçãos sem medidas para nós. Isso é muito importante. E uma coisa, queridos, que nós não podemos deixar de lembrar, que nós temos uma responsabilidade sobre nós, a responsabilidade de renovação da nossa mente, de transformação, é nossa responsabilidade. Nós precisamos decidir fazer isso. Deus já fez a parte dele, queridos. Nós somos responsáveis agora pela renovação da nossa mente. E não devemos esquecer, queridos, que a palavra de Deus é que vai renovar as nossas mentes. E nós, queridos, devemos entender que uma mente renovada é uma mente disciplinada e é uma mente que vai produzir frutos dignos do Pai Celestial. Isso é muito importante, queridos. É muito importante. Vamos ver o que diz, queridos, a palavra de Deus no livro de Romanos. Nós conhecemos isso muito bem, queridos. Nós sabemos disso muito bem. Mas vamos lá comigo para que a gente possa nos lembrar do que está escrito na palavra de Deus, para que a gente tenha mais um tiquinho, queridos, desta bênção em nossas vidas. Olha o que está escrito no livro de Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, queridos. Então, uma mente renovada, disciplinada, é uma mente que está apta para pensar os pensamentos de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Esse versículo está dizendo que quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, ela vai transformar as nossas vidas.
Nós temos a responsabilidade de transformar as nossas vidas. E você pode me dizer, mas irmã, eu estou muito bem, eu penso pensamentos bons, eu não penso nada mal, mas queridos, creia na palavra de Deus. Medita dia e noite, porque então você fará prosperar os seus caminhos. Isso é verdade, está escrito. E você pode estar numa situação muito boa hoje, mas pode acreditar, tem muitas bênçãos para você de acordo com a palavra de Deus. Você pode ir muito mais longe, queridos. Você é abençoado, você é um filho de Deus, você tem a palavra de Deus ao seu dispor. Você pode avançar muito mais. E, como nós lemos lá, como nós já falamos, você pode edificar outras pessoas, você pode ajudar outras pessoas. Então, queridos, não seja negligente, não seja preguiçoso, não fique acomodado. Levante-se, renove a sua mente, transforme a sua vida e das pessoas que estão perto de você, para que a obra de Deus, para que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus possam fazer com que a sua vida seja um sucesso. Nós somos vencedores, queridos, em Cristo Jesus, e nós temos essa mente poderosa, iluminada, para fazer tudo a nosso favor. Amém, queridos? Deus os abençoe, continue renovando a sua mente, transformando o seu espírito para a glória de Deus e que tudo em nossa vida, queridos, seja de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com a vontade de Deus e caminhando nos seus caminhos. Maravilha! Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.